De novo lá. Vamos voltar. Voltar com essa live caiu. Deu um limite de 1 hora do Instagram e eu acho que ele cortou. Aí voltou. Limite Deu de uma 1 hora do caída, mas Instagram. voltou. Ô, Deve ter um Gabriel, tu limite. conseguiu salvar? Não, não devo salvar, porque senão eu não consigo entrar. Depois o Gabriel consegue deixar salvo. Se salvar, ela vai ficar carregando e ia demorar um tempão daí. Então Tranquilo. tem que ficar assim. Ninguém se machucou, todo mundo Vai, tava Duda, boa. continua o raciocínio. Oi, eu caí aqui, cara. Todo mundo boa. Ninguém caiu aqui. Só o Instagram mesmo. Então eu tava falando sobre números, né? Sim. Então, como eu tava falando, eu tento como a ideia de trazer isso como algo real, como uma causa que precisa ser vista como de que precisa ser lutado por essa causa, mostrando que não são números, são pessoas. E, nossa, tantos milhões de pessoas morreram. Já parou pra pensar que cada uma delas tinha uma família, tinha uma mãe, tinha um pai. Nossa, uma mulher se suicidou e ela tinha filhos. Imagina essa ideia, né? Ela se suicidou, mas ela tinha filhos. E que criação vai ter esses filhos? Um estudo diz que cada pessoa que comete suicídio deixa em média 7 pessoas como sobreviventes. Então, de sete em sete, quantas pessoas nós não temos que estão apenas sobrevivendo pelas circunstâncias, por ter perdido alguém, pelo sentimento de impotência de eu não consegui salvar. Nossa, era meu filho, eu não consegui salvar. Era minha mãe, eu não consegui salvar. Era meu amigo, ou era a pessoa com quem eu me relacionava e não deu para salvar. Imagina esse sentimento de culpa, de impotência, de não ter cumprido o seu papel. Então, é algo muito gradativo. Você vai meio que de pessoa em pessoa e você tem que induzi-los que isso é o que Jesus faria, que isso é uma causa que precisa ter amor. Como eu falei anteriormente, se você não amar, você não faz. Então, se eu não tiver amor por essa causa, vocês são músicos. E se vocês não amassem tocar, vocês não fariam isso. Vocês não teriam aprendido. Mas vocês aprenderam, vocês buscaram tudo isso porque vocês amam. Porque vocês já admiravam. Por isso vocês lutaram por isso. E não, geralmente a gente não luta por algo que a gente não ama. Jesus, Deus já nos amava. Por isso ele lutou por nós, enviando seu filho. E enfim, se a gente não amar uma coisa, a gente não vai lutar por ela. Então, a melhor forma de fazer com que a igreja abrace essa causa, lute por isso, é fazendo com que eles entendam que isso é algo importante, que isso é algo real, que é uma causa complicada e que exige nosso esforço e exige nossa dedicação e amor. Eu começaria pela conscientização, então, né, do Legal. pessoal. Sim. No caso, treinando de dentro para fora, né? Treinando a igreja para daí direcionar outras pessoas. E conscientizando a amar isso, né? Amar essa causa. Com certeza. E até cumprir o segundo mandamento, né? Que Jesus deixou lá. Amar o próximo. Próximo. Legal. Muito bom. E você teria, Duda, um projeto que para a gente aplicar nas igrejas para que venha lutar contra o suicídio, assim, porque a igreja hoje, como a gente funciona assim, hoje, o nosso meio, né? Ela funciona através de departamentos ou ministérios, né? A gente chama ministérios. E existiria aí, a gente tem Ministério dos Jovens, Ministério dos Adolescentes, um ministério anti-suicida? Teria como? Teria como? Esquadrão anti-suicida. O Esquadrão Suicida. Não, mas Fala seria como nós propaganda. fazemos isso? Aplicar o Então, projeto aí na igreja? Então, isso não é uma realidade ainda, pelo menos não que eu tenha noção. Pelo menos há um departamento anti-suicida, como diz você, né? Eu acho que isso ainda não existe. Mas é algo que precisa ser construído, com certeza. Com certeza isso já passou pela minha mente também. Mas, antes de criar esse departamento, eu teria, no caso, que ter essas pessoas para me auxiliar nesse processo. Como eu já falei anteriormente, a gente não consegue construir nada sozinho. E eu faço a minha parte, mas vai ter que ter outra pessoa para me auxiliar. Então, em algum momento, que vai acabar com burnout sou eu. Então, É.
eu faço a minha parte, eu me dedico por isso, por mais que eu ainda não tenha essa rede de apoio de pessoas que estão nessa, tipo assim, cara, vamos abraçar isso, vamos construir. Eu já faço a minha parte. Então, eu comecei agora um curso de psicanálise justamente para dentro da igreja. Por quê? Porque o pessoal que está lá fora, eles têm essa rede de apoio. Eles conseguem com maior facilidade achar um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta para ajudar aí nesses processos. Agora, alguém que está dentro da igreja não olha para isso com bons olhos, porque sabe que é muito natural ter esse preconceito. Então, se você tiver alguém dentro da igreja que, olha, eu trabalho nessa área, eu cuido disso, eu vou conseguir te ajudar nesse processo, sabe? Quando você vê que tem alguém que é dentro da igreja que ama Jesus de todo o coração, mas também ama cuidar de pessoas e se baseia e estuda para isso, você pode pensar, opa, então não é pecado. Se ela ama Jesus, porque a gente pensa assim, se ela ama Jesus, mas ela também está estudando, então significa que não é pecado. Então eu posso ir com ela, posso ir consultar com ela que tá tudo numa boa. E é sobre isso. Então eu faço a minha parte, estou buscando a minha parte. Mas eu tenho um projeto, só que para isso já vem a ideia de fazer com que pessoas amem isso, conheçam isso, resolvam amar isso de todo o coração. Então, a ideia seria uma abordagem, já pensei em uma abordagem primeiramente em escolas, mas óbvio que isso não se limita. Então, essa abordagem ela pode vir de escolas, mas ela também pode ir no sentido de empresas, de comércios. Cada um desses lugares tem um número de pessoas, e aí você alcança essas pessoas, você toca essas pessoas, mas é algo devagar, é um processo muito lento. Então, você vai ter que treinar uma equipe. Eu já tenho essa ideia de treinar pessoas, que é algo muito gradativo. Então, vai demorar um pouquinho de tempo. Mas vai dar certo, não, Jesus. Vai dar certo. Com certeza. E Dando quando der certo, aí certo, nós tem vamos que trazer ensinar a pra gente. cá. Como é Vamos ter que levar tudo. Tem que levar Levado pra todas as fazer os igrejas cursos, para né? esse ministério. Exatamente. Não tô entendendo o que vocês estão falando. Pode repetir, por favor? Aí a gente vai ter que te levar em todas as igrejas para criar esse ministério aí. Eu acho que, Esquadrão. acho que a gente pode mudar o nome do departamento. Acho que vai ser mais. Anti-suicida fica muito estranho, né? Aqui chega Fazer uma sigla, então, inventar um nome diferente. Mas Isso muito aí. bom mesmo, Duda. Muito bom, tudo muito bom. Muito obrigado por compartilhar o teu coração, aquilo que Jesus compartilha para você, aquilo que tu vive, né? Porque a gente sabe que a Duda vive isso, ela Verdade. respira isso. E isso é muito bom estar podendo falar contigo, com alguém que ama isso mesmo. obrigada. Exatamente. Acho que dá até pra gente. Oi? Fechou? Alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta, Gabriel? A gente já Vamos aí pode. com o pessoal aí, o pessoal que tá Daqui aí, fechou. A última que eu ia perguntar, o Leonardo reformou ali. O pessoal que Aí está fechou. assistindo aí tem alguma pergunta para ela antes da gente encerrar? Acho que só elogio. Tá todo mundo Fala, elogiando. Enquanto Daí, do nada aparecem uns discípulos do Leonatan ali. Teve Manda um cara abraço que pra falou que o mim. Leonardo é o melhor professor de grego do Brasil. Melhor professor de grego. Pedro, toma vergonha na cara e compra um microfone decente. Ih, Verdade. rapaz, já aconteceu cada um. Não, mas o pessoal aí que tá assistindo aí, se tiver uma pergunta para nós finalizar, manda aí. Gente, pode mandar se tiver alguma coisa. A gente espera um pouquinho. guarda, talvez vocês perguntem, né? Eu queria compartilhar algo que quando eu criei contra suicídio, não era necessariamente isso que eu estava pensando. Mas depois de um tempo eu comecei a refletir sobre e certamente no meu inconsciente isso já estava ligado e certamente foi um projeto do Senhor. Eu fiquei sabendo depois que a minha avó, quando ela era adolescente, ela comeu um negócio lá, ela achou que era veneno. Isso faz muito tempo. Ela comeu um negócio, acho que ela achou que era veneno porque ela ia se matar, sabe? E a minha mãe, quando ela descobriu muito cedo que estava grávida de mim, ela também pensou assim, meu Deus, e agora? Agora que sabe? Havia tanto... era uma época diferente, as pessoas olhavam com muito preconceito mulheres que engravidavam jovens. E aí, quando ela engravidou, ela pensou assim, cara, agora minha vida acabou, vou me matar. Minha mãe tá assistindo, né? Aí ela falou assim, meu, eu vou me matar. Só que ela não tinha
contado isso há tanto tempo atrás, né? Mas parando para pensar, muitas pessoas passam por isso. Se você for olhar para sua história, você vai ver que em algum momento alguém da sua família teve esse pensamento de caraca, já teve alguém que pensou em tirar a própria vida. E eu não criei o projeto pensando nisso. Mas depois que o projeto já havia sido criado e eu parei para pensar, pensei, meu, isso é muito mais natural do que a gente pensa. Isso está muito mais inserido no nosso cotidiano do que a gente pode pensar. Porque agora seus 55 anos, se eu não me engano, e há tanto tempo atrás ela já pensava nisso. E a minha mãe, com 19 anos, já pensava nisso. Não é algo que veio que surgiu do nada. Isso já acontecia há muito tempo atrás. Só a gente. Opa, ficou mudo, Duda. Opa, O Duda, voltou. acho que tu mutou aí. Oi? Voltou. Ficou... Ah, Ah, agora é. voltou. Estão me ouvindo? Aham, tinha ficado mudo. Pô. Chegou várias perguntas aqui agora. Só deixa eu fazer um Chegou. negócio. Eu vou ler o nome dele, tá? Eu não vou falar o nome dele. O David Donella ali, ó. Ô, Ele é eu sou um pelagiano. menino pelagiano. Ele é pelagiano mesmo, eu Vou conheço. mandar um abraço pra ele. Manda um abraço pra ele, um coração. Aí, ó. Ele é bem pelagiano mesmo. Ele é pelagiano. Ó, o João perguntou, Duda, como faço para aplicar na minha igreja? João, nosso colega lá do CTM também, abração. Meu Deus. Oi, João. Tudo bom? Então, gente, como eu estava falando anteriormente, o primeiro passo, né? Eu acredito, por conhecer o João, eu sei que ele já tem um coração assim que ama muito pessoas e que se dedica muito a pessoas. Então, ele precisa passar isso para quem ele quer treinar. Sozinho, ele não vai conseguir, sozinho nenhum de nós vai conseguir qualquer coisa. Então, ele precisa fazer olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Isso podem ser jovens, podem ser adultos, para auxiliar nesse processo. E aí você treina essas pessoas. Quando eu comecei quando eu fui fazer a entrevista para fazer o curso de psicanalista, quem me entrevistou falou que a gente precisa ter um olhar de amor. E eles notaram que eles me aceitaram no curso. Não me aceitar, não. Mas a pessoa precisa ter um olhar acolhedor. Então, no caso do João, vai poder olhar para as pessoas que estão ao seu redor e pensar assim: quem é que tem um olhar acolhedor? Alguém que assim, que tu sabe que abraça, alguém que auxilia, alguém que não tem aquele pré-julgamento a todo tempo e que demonstra isso com muita facilidade. Tipo assim, nossa, olhei para aquela pessoa e falei assim, não gosto dela. E já demonstra isso. Não pode ser uma pessoa que você vai ter para te auxiliar nesse processo. Tem que ser pessoas que realmente têm mais empatia, têm um cuidado a mais para tratar essas pessoas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Aquele tipo seria de pessoa, né, Duda? montar uma equipe. Então. Tem aquele tipo de pessoa que gosta de sentar e ouvir as pessoas contarem da sua história. Né? Sim. Tipo, tem aquela Isso é paciência muito para importante. ficar uma hora só ouvindo. Sim. Né? E isso é importante. Ter esse olhar de empatia, ter esse olhar de amor e ter paciência. Tem que ter muita paciência. Mas no caso aí, você vai selecionando essas pessoas e aí você vai treinando elas, treinando. E aí você vê qual é a melhor metodologia para abordar, porque também depende do grupo que você vai abordar. A forma como você vai abordar adolescentes não é a mesma forma que você vai abordar, por exemplo, um grupo de idosos que pode estar passando por isso. Então, você vai primeiro escolher o seu público-alvo e aí você vai se adaptar a ele. Claro que você tem que avaliar o contexto que você está inserido, você tem que avaliar a cultura que você está inserido, e aí, você tendo essa noção, você traz as estratégias, você treina quem está do teu lado para que vocês caminhem juntos. E é muito importante vocês estarem caminhando, falando a mesma linguagem. Top. Pedro, eu tenho uma pergunta aí que você pode ler, cara. Sua noiva mandou ali Uma pergunta a específica. pergunta aí. Deixa esse privilégio totalmente para você. Então tá, Duda. Como abordar isso nas escolas de ensino fundamental? Vejo que muitas crianças desde cedo já são expostas a tanta escuridão. E querendo ou não, nem todas as escolas têm esse suporte. Então penso que seria um ótimo lugar para brilhar a luz de Jesus. Já deixar um.
Salve. Yeah. Ai, oi, Thalita. Meu Deus, que pergunta difícil. É porque isso querendo ou não, é algo que tem sido muito real. Você olha agora para as notícias que vêm saindo e percebe que muitas crianças têm olhado para o suicídio como uma saída, porque são induzidas a isso, porque passaram por traumas em suas casas ou tantas outras coisas. E aí, quando é com criança, é muito mais difícil, porque geralmente a criança, o discipulador da criança são os próprios pais. Mas e quando a criança chega e chega na escola e ela não tem esse auxílio, porque ou não tem pai, ou não tem mãe, ou eles são pais que deixaram a desejar na criação, sabe? Então se torna algo muito mais difícil. Não pelo sentido de confiança, porque a criança ela tem um coração assim que ele é acolhedor. Então, ao você chegar numa escola para conversar com ela, em algum momento, ela vai te acolher. Só que com criança é muito mais fácil que isso seja algo pessoal. Quando você vai apresentar isso para as crianças, é mais fácil que seja no sentido individual ou um grupo pequeno de pessoas, porque a criança ela precisa da sua atenção, porque ela não reage da mesma forma que um adolescente ou da mesma forma que um jovem. Então, eu mesma nunca projetei ainda uma abordagem nas escolas, mas com certeza é algo que tem que ser ou no sentido individual ou com um número pequeno de crianças, tipo assim, de 4 a 6 crianças, ou no máximo 8 crianças, porque aí você consegue dar atenção para todas elas, porque a linguagem corporal delas vai falar muito a respeito do que elas estão sentindo, do que elas estão passando. E é no sentido também de cativar, porque você precisa ganhar o coração. Quando é um adolescente, quando é um jovem, você não precisa fazer com que eles amem você. Eles vão te ouvir, porque você entrou na escola e você vai dar uma palestra e eles já estão dando graças a Deus porque você tirou eles da sala de aula. Entende? Era prova Muito bom. para dar uma Nossa, tem uma palestra. atividade diferente, eu não vou precisar ficar na aula chata. Sim, era prova de química, chegou alguém para dar uma palestra. Ele não precisa me amar, ele não precisa amar a palestrante, mas ele já vai ficar tipo, nossa, ainda bem que eu não tô na aula. Então eu não preciso fazer com que ele me ame, porque ele já vai em algum momento prestar atenção em mim. Claro que tem que ser um assunto cativante, mas enfim. Mas quando é uma criança, você precisa ir aos poucos, de coração para coração. Você precisa, no caso, colocar o teu coração no que você vai fazer. E fazer com que eles entendam que são especiais, que você tá ali para eles, sabe? E aí, no sentido de tratar a depressão, de tratar as síndromes e os traumas das crianças é algo que tem que ser pessoal. E geralmente com o auxílio de alguém, porque criança é algo muito mais delicado. Mas eu acredito que sim, seja dessa forma, no sentido de olhar individualmente. E também ser muito criativo, né? Porque você precisa cativar as crianças. Muito bom. Vou mandar um abraço pro Clebinho aí, gente. E a Emily estão assistindo, pediram pra dar um alô. Aí, Os caras estão Alô. aí. Irmão, alô. Alô. oi, Kemi. E tem Não, eles nem tem uma dão pergunta. agora. Nós vamos dar um abraço e eles saíram, velho. Mandou. Ó, o cara mandou um beijo pra Duda. Ó, Meus comentários estão tem uma atrasados. pergunta por Natan, Natan. Você leu essa tua pergunta? Não. Vou ler aqui, bem interessante. Tem uma pergunta por Natan. Ser pelagiano é uma escolha ou um decreto? Ai, ai, ai. E aí? Isso é para outro dia. É um decreto. Mostra. Vou colocar um decreto. É um decreto. Tá aí, tá respondido. Tamo junto. Então, acho que a E gente de já pergunta pode... aqui da galera fechou. Acho que a gente pode encerrar, né? Já deu 1 hora e... Viu? 1h15, 1h20 já. Tá pouco a aula da Duda. Ó, o Jonathan tá com sono, tá esfregando o olho já. Queria agradecer, né, a Duda por ter aceitado participar aí. Foi a estreante, né, desse nosso formato pelo Instagram. E a nossa primeira a gente vai convidada convidar também. ela de novo. Com certeza. Agora com o projeto pronto. Ah, Gente, queria Fala pra agradecer. você que eu gostei muito, cara. Gostei muito. Eu muito gostei. mesmo. Gostei muito da Meu, entrevista. muito. Eu também gostei do nosso novo formato aí.
Eu acho que pode Pô, ficar curti pra fixo no caramba. Instagram. Acho que vão ficar no Instagram fixo. Talvez transmitir no YouTube, dá algum jeito aí. O nosso técnico das maluquices é o Pedro. É o que entende dos Paranauê, porque é tudo perdido aqui. O Pedro é o único inteligente nessa área. Aí a gente vai tentar deixar salvo o pessoal que não conseguiu acompanhar desde o início. Espero que o Gabriel Pelo consiga menos recuperar. pelo menos essa segunda parte, porque a primeira Se não parte, der como a certo, gente a teve culpa é que do começar de Gabriel. novo. Eu acho que É, se Mi, for pode colocar a culpa em mim, tá? se for no arquivo, depois eu vou ver tentar ir por aqui, mas se for no arquivo, talvez fique É, salvo. Então, Mas enfim, gente, tranquilo. muito eu obrigado, queria Duda. agradecer pela oportunidade, por vocês terem me chamado para falar sobre isso, que é um assunto que eu tanto amo. E é muito legal que, ao passar isso para vocês, eu tenho certeza que vocês já amavam, mas eu espero que isso desperte um pouco mais de amor em vocês, pelo sentido de cuidar de pessoas que já estão doentes, vocês que já se dedicam a cuidar de pessoas, mas agora no sentido de cuidar de pessoas que também já estão doentes, no sentido de depressão, burnout, tantas outras doenças psicossomáticas. Mas eu sou muito grata pela oportunidade, de verdade. E é isso. Muito Show, então. obrigado. A Fechou. gente que agradece. Valeu aí, Tamo gente. junto. Obrigado, Duda. Muito bom. É nóis. Valeu. Valeu, Valeu. até mais. Tchau. Tchau. Oh, Lord.